Olá a todos e bem-vindos de volta ao Lost Gen Reddit Stories. Esta postagem é do subreddit Eu Sou o Eishou e foi feita pelo usuário oldmemory1603. Eu sou o Eco. Por dizer à minha esposa para pedir à mãe dela que saísse da nossa casa depois que ela decidiu deixar toda a herança para o irmão dela. Eu, 32 anos esposa, 30 anos irmão, cunhado, 27 anos sogra, final dos 50 anos. Meu sogro faleceu recentemente e deixou uma apólice de seguro de vida bastante grande para o filho e para a esposa dele, minha sogra. Minha esposa não recebeu nada. Nós entendemos isso porque o irmão dela não é muito inteligente e ainda mora em casa. Ele nunca sai, só vai trabalhar e volta para casa para jogar videogame o dia todo. Os dois se mudaram recentemente para a nossa casa, pois estavam muito abalados para continuar morando na casa onde meu sogro faleceu. Meu sogro era realmente o único adulto na casa e era responsável por cuidar de tudo. Ele até levava e buscava minha sogra do trabalho todos os dias, uma responsabilidade que agora passou para minha esposa. Desde então, assumi o planejamento do patrimônio, como pagar contas, trocar apólices, etc. Minha sogra não fala inglês e não dirige, então, como família, foi um prazer assumir essa responsabilidade. Após um mês e meio, quitei as contas, organizei o funeral e finalizei todo o trabalho pesado. Não digo isso levianamente, mas sem mim, a família estaria perdida sobre o que fazer. Por exemplo, eles nem sabiam onde ele trabalhava e ficaram surpresos ao descobrir que ele tinha um seguro de vida. Ambos não têm nenhum plano de aposentadoria ou poupança. Sugeri uma conta bancária conjunta para minha esposa e a mãe dela depositarem um pagamento, onde ele renderia juros, mas também serviria para pagar as contas todo mês. Minha sogra não tinha conta bancária antes desse momento. Minha sogra disse que prefere não ter a filha na conta e quer dar a parte dela do pagamento para o filho, para que ele possa começar a economizar. Ela disse isso porque, como eu e minha esposa já temos uma casa, seria melhor usar esse dinheiro para o irmão dela. Temos uma casa, mas estamos longe de sermos ricos. Na verdade, se eles se mudassem para cá, isso nos ajudaria financeiramente, pois teríamos uma renda extra com o aluguel. Eu disse para minha esposa que deixar tudo para ele seria extremamente irresponsável, porque assim ele ficaria com a casa da família, e o pagamento... Mas principalmente porque ele não faz nada sozinho e não é confiável com dinheiro. Digo isso pelo que aprendi sobre ele. Ele dirige para o trabalho mesmo sem carteira de motorista. Ele nunca ajudou com a herança, e algo que descobri foi que ele tem uma grande quantia de dinheiro em sua conta corrente. Ele nunca teve uma namorada e desde que o conheço nunca demonstrou vontade de sair de casa. O saldo bancário alto me preocupou porque, ao perguntar, ele disse não saber o que fazer com o dinheiro e não tem ideia de planejamento para a aposentadoria. Como os pais cuidavam das contas, ele só pagava parte da hipoteca, trabalhava e voltava para casa para jogar videogame. Minha esposa acompanhou a mãe durante o câncer de mama, levando-a a todas as consultas e usando todos os seus dias de férias e licença médica para ajudar. O irmão dela não é uma má pessoa, na verdade ele é um ótimo amigo, mas simplesmente nunca parece que ele vai se tornar uma pessoa responsável. Eu disse para minha esposa que depois de concordar em recebê-los e deixá-los morar com a gente, seria um tapa na cara ficar sem nada. Falei para ela que a mãe e o irmão deveriam voltar para casa e usar o dinheiro do pagamento para se sustentarem. Com a ausência do meu sogro, ela ficou furiosa comigo e disse que tudo o que eu me importo é com dinheiro, mesmo eu sentindo que isso não é tanto sobre dinheiro, mas que há uma completa falta de respeito em não receber nada por toda a ajuda que demos e ainda vamos dar. Então, Reddit, eu sou o Eju? Não, Op, eu não acho que você seja o Eju. Acho que você só está colocando as coisas nos trilhos. Você percebeu que eles estão te usando? Podem até ser gentis quanto a isso, mas ainda assim estão te usando. Então, como dizem no meu país, com contas claras, você mantém a amizade. Cuentas claras mantêm a amistad. Isso significa que se eles vão continuar morando com você, eles devem contribuir. Eles deveriam ou pagar aluguel, ou comprar as compras do mercado, ou pagar as contas. E também deveriam contribuir com a casa no sentido de fazer tarefas domésticas, basicamente assumindo sua parte e pagando por isso. Se eles não podem fazer isso, ou se recusam a fazer, então precisam se mudar e sua esposa precisa te apoiar. É ruim o que sua sogra fez, mas você não pode fazer nada a respeito. É decisão dela, e se sua esposa concorda, o problema é dela. É ruim o que está acontecendo com você, então talvez queira se posicionar. Você vai ficar aqui, vai pagar por isso e vai ajudar nas tarefas, ou então volte para sua casa. Isso aqui não é hotel nem caridade. E é isso. Eles ainda podem ser família, e você pode amá-los, mas não permita que se aproveitem de você. O que acham? Contem nos comentários e vamos ver o que a comunidade disse.
A Hebe Sênior 9969 diz: Você é pessoalmente a segurança da sua esposa. Eles a deixaram de fora porque estavam contando com você. Você é quem está sendo usado nessa situação. Se você não existisse, sua esposa teria recebido uma parte. Você é um caixa eletrônico, diz o Sr. Pipo. E quando a sogra se for, adivinha para onde vai tudo o que ela possuía e quem vai resolver isso? Eu diria, dane-se essa porcaria. A sogra pode contar com o filho de ouro dela, que vai ficar com tudo. Caso contrário, você vai ficar anos arcando com problemas e custos e por nada. Deleted diz, não é o Errol. Você está enfrentando situações difíceis com sua sogra, cunhado e até com sua esposa. O que acontece se algo ocorrer com você? Todo o seu dinheiro será usado para cuidar do seu cunhado e os planos de ter filhos? Você não se casou para ser o cuidador da sua sogra e do seu cunhado. Seus votos de casamento não incluem eles. Seu sogro estava perdido. Eu diria para sua esposa as implicações pessoais, porque isso não é só financeiro, mas também um impacto emocional em você. Seu cunhado é autista ou está fingindo incompetência, sua esposa percebe que está sendo deixada de lado, ou isso é algum tipo de doutrinação cultural? E o autor responde, minha esposa não percebe isso. Ela vê como ajudar o irmão dela, que não teve tanto sucesso quanto nós. Progredir, começar na vida. Fat Blue 4 diz, minha irmã está indo para uma situação parecida com os filhos dela. Quando nossa mãe faleceu, deixou uma herança significativa para cada filho. Mas minha irmã ficou com uma parte dobrada, porque cuidou da nossa mãe nos últimos anos dela, sem problemas quanto a isso. Mas minha irmã então deu todo esse dinheiro para a filha dela, alegando que a filha irresponsável precisava mais do dinheiro do que o filho responsável. Quando isso foi discutido, meu sobrinho e a esposa dele ficaram claramente irritados com a injustiça da decisão. Minha irmã agora disse que vai deixar a casa dela para o filho, já que ela é acumuladora, e a casa não foi devidamente mantida. Provavelmente não vai valer nem de longe o que ela pensa, e aposto que ela vai acabar deixando metade para a filha dela. O engraçado de tudo isso é que minha irmã acha que vai acabar morando com meu sobrinho e a esposa dele na velhice, porque eles têm mais recursos e teriam melhores condições de vida. E Alan Tick 99 diz, não o Errol, mas eu li isso por uma perspectiva única, e pode haver camadas aqui que complicam as coisas. Quando você diz que o cunhado não é inteligente, está se referindo a uma deficiência cognitiva? A deficiência de um filho adulto pode justificar a divisão desigual dos bens. Dito isso, seria importante criar um fundo fiduciário e fazer isso de forma adequada para que o cunhado não possa desperdiçar sua segurança. E o autor responde, eu diria que ele não é muito esperto no sentido de que ainda vive como se fosse um adolescente. Ele não sabe o que é pagar contas e o dinheiro não parece importante para ele. Como sempre foi cuidado pelos pais, tudo com o que ele se preocupou na vida adulta foi pagar a parte dele da hipoteca. E qual novo jogo de PS5 comprar? Eu diria até que ele pode ser autista. Sinceramente, nesse mês e meio inteiro, só vi ele quando vai à cozinha pegar comida e indo ou voltando do trabalho. Edição do OP. Gostaria de acrescentar que o plano deles para a casa da família seria alugá-la. Eles compraram a casa antes das taxas de juros subirem anos atrás e poderiam lucrar $1.000 mensais com ela. Muita gente pergunta, então esclareço, não sabíamos de nenhuma apólice de seguro de vida ao acolhê-los. Só depois de vasculhar extensivamente os registros dele é que descobri que existia essa apólice. Gostaria de acrescentar que minha esposa acha errado deixá-los sozinhos, pois seu irmão e mãe não conseguem se comunicar bem. Se necessário, ela só fala espanhol e ele só fala inglês, mas entende espanhol e consegue dizer palavras simples como sim ou não em espanhol. Então ele não conseguiria ter conversas profundas sobre qualquer planejamento. É aí que eu tenho servido como uma ponte. Sem participação do irmão, que não tem se envolvido no planejamento, pois isso não parece ser importante para ele. Minha sogra e meu cunhado realmente planejavam pagar aluguel. Logo no início, eu e minha esposa decidimos que seria melhor deixá-los alguns meses sem pagar aluguel aqui, já que ainda pagariam a hipoteca da casa deles, e o aluguel conosco seria um grande peso financeiro. Isso foi antes de qualquer menção ao pagamento do seguro de vida, e mesmo após o pagamento mantive minha palavra, como provavelmente levaria alguns meses para alugar a casa deles. Também quero acrescentar, se você acha que eles não podem se comunicar, podem sim. Ela diz o que pensa, ele ouve, acena e responde com frases curtas, mas não consegue se comunicar plenamente com ela. A irmã dele sempre foi sua porta-voz enquanto cresciam. Ele pode ter uma deficiência de aprendizagem não diagnosticada? Muito provável.
Mas eu não o culpo por não saber espanhol bem. A comunidade concorda que o OP não é o Aichu. E eu acho que ele foi muito justo durante todo esse processo e está na hora de esclarecer as coisas. Então agora vamos para a atualização para ver como essa história termina. Já faz 4 meses desde minha postagem original. O que aconteceu nesse tempo? Minha esposa e eu, sozinhos, ajudamos a reformar e restaurar a casa da minha sogra e a alugamos em nome dela. Muitos meses de trabalho duro, tudo isso com pouca ou nenhuma compensação. Mais uma vez, quero enfatizar que eu não esperava nada em troca, eu realmente só queria ajudar. Por 3 a 4 meses de reforma, busca de inquilinos e contratação de prestadores pagos pela minha sogra, recebemos cerca de $500 pelo esforço. É alguma coisa. E mais uma vez eu não esperava nada por esse serviço. Durante esse tempo, minha esposa continuou dizendo para a mãe dela que isso era algo que o filho dela deveria estar fazendo, já que seria a casa para onde os dois voltariam. Ela então ia conversar com o filho sobre isso, e ele respondia algo do tipo: "Bem, ninguém me disse para fazer isso. Há muito mais que eu fiz por eles, mas não quero entediar com todos os detalhes." Desde então, minha sogra e meu cunhado começaram a pagar aluguel para ficar aqui. Outra vitória. Agora meu cunhado leva a mãe ao trabalho. Minha esposa chega mais cedo, menos mal-humorada pela viagem, e nos vemos com mais frequência, de novo. Nossa conclusão original foi que meu cunhado devolvesse a parte dele da herança para a mãe dele. Gostaria de mencionar novamente que praticamente não tinha poupança para a aposentadoria, pois isso a ajudaria a pagar a hipoteca e viver confortavelmente em seus anos mais avançados. Aparentemente isso não aconteceu. Minha sogra decidiu ficar com a parte dela, mas meu cunhado também ficou com a parte dele. Minha esposa não recebeu nada. Para piorar um pouco a situação, a parte dele está em uma conta corrente, sem render nenhum juro. Como mencionei na minha postagem anterior, se soubéssemos que ele decidiria ficar com a parte dele, teríamos sugerido que eles voltassem para casa, ou até mesmo que ele voltasse. Estamos felizes em cuidar da minha sogra agora que ela trata a filha com justiça. Mas agora, como há inquilinos na casa deles com um contrato de 12 meses, estamos presos, embora felizes. Estamos recebendo algum aluguel, como minha sogra diz, estamos recebendo uma herança dessa forma, por causa do aluguel que está sendo pago. Continuei ajudando eles com a papelada e a organizar a vida deles, porque assim eu me sentia menos usado. Muitos vão dizer, por que eu me importaria se ele ficou com a herança? Bem, é porque continuamos fazendo tudo e gastando nosso tempo fazendo as coisas. Enquanto isso, um homem cujo patrimônio líquido é quase 10 vezes maior que o nosso pode viver sem estresse jogando PS5 o dia todo. Além disso, como já falei, ele não tem noção de planejamento futuro ou educação financeira. Eu tenho lidado com todo o estresse sem nenhuma recompensa, quando quem deveria assumir a responsabilidade era o filho. Minha esposa foi diretamente ao irmão dela pedir uma parte da herança. Nem mesmo pedindo uma divisão igual, mas sim o que o irmão dela achasse justo foi o que ela expressou para ele. Nós dois nos desdobramos, fazendo tudo o que ele deveria estar fazendo. Toda vez que ela o procura, ele diz: "Não." Uma coisa a se notar, mesmo que pedíssemos para ele fazer essas coisas, elas nunca seriam feitas. E não era uma opção viável esperar que ele amadurecesse e assumisse a responsabilidade de consertar a casa. Como minha sogra estava perdendo dinheiro todo mês, a casa continuava ocupada. Ela disse que, após conversas com a mãe, acreditam que o pai deixou esse dinheiro para ele. A ideia era que esse dinheiro servisse para dividir com a irmã e ajudar a cuidar da mãe em casa. Foi como um teste de masculinidade para ver se ele faria o certo, por isso minha esposa pediu que ele desse o valor que achasse justo. Minha sogra passou de achar que o filho merecia tudo para esperar que ele imitasse o pai e fizesse o que acha que o pai faria, e amadurecesse pelo bem da mãe. Ela chorou muito conosco, dizendo que até eu fui mais filho para ela do que o próprio filho biológico. Esqueci de mencionar que por causa do falecimento do meu sogro, minha sogra pôde adicionar o filho e a filha na hipoteca. Mais um final feliz para minha esposa, que agora também faz parte do título de propriedade da casa. E com a herança da minha sogra, praticamente não há risco de inadimplência. A mudança na mentalidade da minha sogra ocorreu aos poucos, conforme explicávamos que os valores americanos diferem dos da cultura mexicana tradicional. Agora ela acredita que sua filha vale tanto quanto seu filho, e não é só uma mulher destinada a servir. Cara, é engraçado porque ela percebeu isso depois de morar com a gente, e vê como minha esposa é quem manda no nosso relacionamento. No geral, minha esposa e eu estamos melhores com a mãe dela, mas infelizmente o relacionamento dela com o irmão não vai bem. Infelizmente, meu cunhado não amadureceu durante esse tempo. Ele ainda não tem carteira de motorista nem seguro, e desde a semana passada descobrimos que o registro do carro também venceu por causa disso.
Eu tentei, mas ele é uma pedra que não pode ser movida. Todos nós tentamos dizer para ele fazer isso, mas nada acontece. É por isso que eu disse anteriormente que não é uma boa ideia ele receber a herança. Ele simplesmente não é responsável. Eu disse para minha sogra, por favor, não deixar que ele peça para familiares registrarem o carro no nome deles para ele, porque isso só vai facilitar para ele. E ela concordou que não vai mais tratar ele como uma criança. Eu sentei com ele e expliquei as consequências graves que podem acontecer se ele for abordado pela polícia. Até agora eu continuei ajudando, fazendo todos os pagamentos, providenciando consultas médicas, cuidando da papelada e dos documentos para eles. Encontrar a carta informando que o registro dele estava vencido foi a gota d'água, e dissemos a ele que não iríamos mais ajudá-lo. Às vezes ele ajudou a limpar a casa durante o processo de reforma, depois que pedimos, mas fora isso não moveu um dedo. Além de levar a mãe dele para o trabalho e buscá-la, ele tem tempo e condições financeiras, e eu disse a ele que precisa crescer e assumir todas as responsabilidades. Eu e minha esposa não seremos mais usados, e só vamos ajudar se houver algo realmente importante que ele não entenda. Minha sogra também concorda com isso, embora tenha achado que fomos duros. Ela entende que talvez o amor firme seja a única maneira de fazê-lo entender. Então, Reddit, eu fiz o meu melhor e vou continuar tentando, mas há um limite para o estresse que uma pessoa pode aguentar bem. Op, eu não acho que isso seja amor firme. Na verdade, são lições que ele deveria ter aprendido com os pais. Agora, aos 27 anos ainda age como uma criança. Sinceramente, nesta fase, sem empatia, jogue ele no fundo do poço e deixe que se vire sozinho. E se ele se meter em uma encrenca horrível, aí sim você ajuda, mas não faça as coisas por ele só porque ele não entende. O Google existe, o ChatGPT, ele pode pedir ajuda para uma IA. É basicamente sobre ele fracassar, aprender com os próprios erros e depois encontrar soluções. Para você e sua esposa, as coisas estão melhorando e sua sogra apoia mais. Desejo o melhor para vocês. Obrigado por compartilhar e se cuide. Vamos encerrar o vídeo com uma postagem para animar o astral. Esta postagem é do subreddit Petty Revenge e é do usuário BrainwaveCC. Sempre preste atenção aos cabeçalhos dos seus e-mails. Anos atrás, lidei com um colega que sempre gostava de se meter na vida de todo mundo. E ele gostava de responder de forma inadequada às mensagens, dando feedbacks desnecessários, etc. Um dia enviei uma mensagem para pessoas-chave da organização sobre o status de um projeto e precisei copiá-lo também. Claro, ele decidiu opinar desnecessariamente para todos, e eu respondi para ele que, se quisesse discutir mais sobre o assunto por algum motivo, deveríamos conversar em particular. Mesmo assim, ele ainda respondeu para todos naquele momento, mas eu respondi apenas para ele. Eu tirei outros nomes da distribuição e adicionei privado na linha de assunto. Eu disse a ele de forma educada e profissional que não gostei da maneira como ele se intrometeu em algo que ele realmente não entendia. No futuro, pedi que ele me respondesse em particular caso tivesse comentários parecidos. Ele realmente não gostou disso e me disse que era livre para responder como quisesse e de forma tão ampla quanto fosse necessário. Respondi para ele o seguinte: eu já tinha dito o que pretendia dizer e não estava discutindo com ele. Apontei que ele era incoerente ao se comunicar e não gostava de expor suas falhas, como aconteceu com um certo projeto que fracassou sob sua supervisão. Indiquei que não iria ficar discutindo com ele, pois a conversa já não era mais positiva. Quando enviei este e-mail, também alterei o cabeçalho de resposta da mensagem para incluir todas as pessoas da mensagem original. Ele recebe essa mensagem minha, enviada somente para ele, com privado no assunto. Meus comentários sobre seu projeto fracassado e falta de profissionalismo o irritam tanto que ele parte para a agressão. Responde, mas não presta atenção em como o cabeçalho muda para essa mensagem de resposta. E escreve todo tipo de coisa que tenho certeza de que ele só esperava que eu visse. Olhei para aquela mensagem com humor refinado e não disse nem fiz nada. 3 minutos depois, vejo uma tentativa fracassada de recuperar a mensagem. E minha diversão não teve limites. Alguns veteranos conversaram com ele naquele dia, e ele ficou muito mais cauteloso ao responder mensagens. Durante mais de um mês, enviei mensagens e ele nem sequer respondeu a nenhum dos meus recados de FYI. Ninguém me falou nada sobre minha cadeia de e-mails porque eu garanti que minha parte da conversa suportaria qualquer escrutínio público. Quando uma mensagem te deixa irritado, tenha cuidado com a forma como você responde e sempre verifique as informações do remetente. Isso não foi só uma vingancinha, foi uma armação completa e eu adorei. Você jogou muito bem. Muito obrigado por compartilhar, Op.
E é isso para o vídeo de hoje. Muito obrigado por dedicar seu tempo para assisti-lo. Agora, se você chegou até esse ponto do vídeo, eu presumo que você gosta dessas histórias que estou lendo. Aqui estão mais algumas que você pode gostar. Se não tiver tempo para assistir agora, salve para ver depois. E lembre-se de clicar em inscrever-se.